Amém? Segura aí para não nada distrair você, porque nós queremos falar sobre cura. Nós estamos falando sobre cura nesses dias, e eu acredito que o Senhor está ativando. Ontem mesmo eu estava aqui, uma pessoa subiu aqui, depois do final da reunião: pastor, eu fui curada. Eu estava com uma dor terrível na minha perna, eu estava já para fazer um tratamento, uma dor interna que ninguém sabe o que é, e curou, passou. E ela estava toda feliz. Eu digo: então pula. Ela pulou. Aleluia. Então vamos ficar esperto, amém? Você já sabe, por exemplo, que em Êxodo 15, 26, a primeira promessa de Deus, a primeira aliança de Deus com o povo hebreu foi: eu sou o Senhor que te sara. A palavra salvação, a palavra sara, cura, é a mesma palavra, sozo, que salvação e cura está no mesmo pacote. Você já sabe que a sua fé não pode se apoiar só no poder de Deus, ela tem que se apoiar no querer de Deus. Então, antes que Deus faça, você já sabe o que Deus quer, amém? Então essas coisas elas têm que ficar vivas dentro do seu interior, porque nós acreditamos, irmãos. Jesus com o povo no deserto fez o quê? A Bíblia diz: Jesus com o povo no deserto. Jesus não estava com o povo, era Deus. Não, Jesus estava lá sim, porque a Bíblia diz que Deus enviou a sua palavra e os sarou. A palavra, o verbo, quem é o verbo? É o Filho. O Filho está em tudo, na criação, na regeneração, na restauração. Então, querido, vamos continuar. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo 23. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Enquanto nós ministramos a palavra, você que está em casa assistindo pela internet, você que vai assistir esse vídeo depois, pode ser daqui a alguns anos, a palavra nunca vai voltar vazia, ela ainda vai tocar e vai curar a sua vida, amém? Também a Glória Nunes, que tem 17 anos, ela estava com um problema de gastrite, mas o quadro piorou e os médicos não sabem o que é. Ela perdeu 5 quilos em 4 dias e foi internada hoje. Vamos orar por ela também, amém? O nome dela é Glória Nunes. Então que a glória venha sobre a glória. Aleluia. Vamos estar orando nesse ambiente de cura. Tem alguém doente aqui? Só levanta a mão. Pastor, eu tenho. Só levanta a mão. Deixa eu ver você, fica de pé. Só ver você, onde é que você está. Você vai ser curado hoje, pela palavra de Deus, amém? Você crê nisso? Crê nisso? Então senta aí. A fé vem pelo o ouvir o quê? A palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Não diz que para você crer que Deus vai fazer, é para crer que Deus fez. A Bíblia diz em Efésios que Ele nos abençoou com toda sorte de bênção. Com quantas bênçãos? Todas. Sorte de bênção nas regiões celestiais. Filipenses também, capítulo 1, versículo 6, diz que tenho por certo que aquele que começou a grande obra há de aperfeiçoá-la. Então Deus quer, será que Deus quer me curar? Ele quer. Marcos 1,40, lembra que nós lemos ontem? Sobre o leproso, lembra disso? Só para a gente ir relembrando, para perder o ponto. O leproso se aproximou de Jesus e disse: se tu queres, tu bem, podes limpar-me agora. Ele disse: eu quero. E depois que ele curou, primeiro ele mostrou a sua vontade, depois ele fez. Então a vontade de Deus está explícita na Bíblia. Você lê e já sabe qual é a vontade. O Velho e o Novo Testamento, você tem o testamento do Pai e de Jesus afirmando o que Ele quer. Aleluia. Então quando você for orar por doença, não diga se o Senhor quiser. Não, se o Senhor puder, se o Senhor quiser, Ele pode e Ele quer.
Só se Deus tem um plano eterno para tudo isso que está acontecendo. Mas como você não sabe, você trabalha naquilo que você sabe. As coisas não reveladas são para Deus, mas as reveladas são para nós e para nossos filhos. Se eu já tenho a Bíblia me dizendo que Deus pode, que Deus quer, então eu trabalho dentro disso. Amém? Mas se Deus tem uma obra para essa doença, aí isso não é problema seu. Se Deus não revelou para você, você não pode supor. Aleluia. Você tem que trabalhar naquilo que a Bíblia está dizendo. Mas se Deus tem uma obra, se Deus tem uma obra, Ele vai revelar isso para alguém. Amém, irmãos? Vamos lá. Êxodo capítulo 23, versículo 25 diz assim: e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Ele abençoará o quê? O pão e a água. E tirarei do meio de vós as... O que é que vai acontecer? Ele vai tirar do meio a enfermidade. E na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. O número dos teus dias completarei. Isso é uma promessa. Amém? É uma promessa, você tem que confessar ela. Você tem que confessar ela. Você não vive o que você ouve. A fé vem pelo ouvir, mas o viver, a fé vem pelo falar. Você não vai viver o que você ouve, você vai viver o que você diz. Amém? O sinal acompanha a palavra, não é a palavra que acompanha o sinal. Pegou isso? Então você tem que falar. Você tem que falar. O problema é que você está falando com Deus, não está falando com a doença. Eu tenho que falar com a doença? Sim, porque se ela está matando você, ela tem vida. Você tem que falar com a dor. Você tem que falar com o problema. Você está orando para Deus fazer uma coisa que Ele já te deu o poder para você fazer. Amém? Amém? Até tem uma história antiga, nossa, bem antiga, lá quando a gente tinha acabado de se converter. Tinha um moço da igreja lá que ele namorava uma moça, e a moça de vez em quando ela caía assim, possessa. E aí um dia ele foi levar ela em casa, ela no meio do caminho ela caiu possessa. Ele dizia: ô diabo, pô cara, tu tá enchendo meu saco já há dias, cara. Vai-te embora, cara, por favor. Por que ele orou assim? Por que ele orou assim? Porque ele não conhecia as suas promessas. E ele estava recém-chegado na igreja, e ele contou isso para nós. Ele não deveria ter contado. Ele contou isso para nós assim numa roda de brincadeira. Depois amadureceu. Hoje é um homem maduro, um homem de Deus, um homem precioso. Entendeu o que a Bíblia está dizendo. Mas por quê? Por que a gente, algumas vezes, algumas coisas a gente ora errado? Ora errado, ora errado. Tem oração errada? Claro que tem. Oração errada é ineficaz, irmão. Tem algumas coisas que Deus pediu para você fazer, você está pedindo para Deus fazer, e Deus diz: faz tu. O povo parou diante do mar e disse: Senhor, nos abençoa. O Senhor diz: Moisés, diga ao povo que marche. Eu não falei que eu ia tirar vocês dali e levar para lá? Então vai. Mas eu estou orando para Deus confirmar. Irmão, quem precisa de confirmação é incrédulo. Quem tem uma promessa, uma palavra e uma diretiva de Deus tem que fazer. E se não der certo, faz de novo. E se não for, ora de novo. Aleluia. Isso daqui, há 10 anos você ora e não acontece. Ora, continua orando. Você não pode parar de orar. O que é que a Bíblia? O reino dos céus é conquistado pela vossa perseverança salvareis as vossas almas. Pela vossa perseverança. Perseverança, o que é? Não é estar sob o problema, é estar sobre o problema.
Perseverar. Quando é que uma pessoa tem que perseverar? Quando ela está cansada. Porque enquanto você não cansar, você não precisa perseverar, você trabalha na sua força. A perseverança começa a atuar quando você não tem mais força para trabalhar. E aí você não está mais na sua força. Por isso que tem coisas que Deus espera você cair, derrubar no chão, jogar a toalha. Aí quando você diz, Deus, eu não aguento mais, Ele diz, aleluia. Então sai da frente e deixa agora o meu poder conseguir levar você, porque até agora você não deixou. É pela vossa perseverança que salvareis a vossa alma. Mas pastor, eu tenho essa enfermidade. Tem uns que já chamam de minha dor, minha enfermidade. O meu câncer, ele não é seu. Aleluia. Ele não é seu. Ora, mas se daqui a 10 anos não funcionar, continua perseverando. E 20, e continua perseverando. E se você tiver um velho, continua perseverando. E se você nem conseguir mais andar, continua perseverando. E quando você estiver no leito de morte, você vai olhar para a enfermidade e dizer, viu? Quem venceu? Perseverar, irmão, é estar sobre a dificuldade, é estar sobre o problema. O Senhor quer que você cumpra o número dos seus dias de acordo com a promessa dele. Veja bem, o Senhor não disse que não morreríamos, Ele disse que tiraria do meio de nós a enfermidade, para que pudéssemos completar o número de nossos dias. Mas Deus tem número de dias para mim? Claro que tem. Abra comigo a sua Bíblia, fica com ela na mão, por favor. Salmo 90, porque essas coisas a gente tem que ensinar pela Bíblia, porque você hoje não vai entrar na fila da cura, você vai ser curado aí sentado na cadeira, pela palavra de Deus que vai entrar e vai convencer você que Deus está certo e nós estamos errados. Aleluia. Salmo 90, abra aí Salmo 90, vamos lá, Salmo 90, Salmo 90 está aqui, Salmo 90 verso 10, diz assim, a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Você crê na Bíblia? Não, você crê na Bíblia? Se a Bíblia está dizendo que o número dos seus anos é 70, então não aceite viver menos. E alguns por sua robustez chegam a, quem quer chegar a 80? Então já começa a preparar agora. Fecha a boca e abre os olhos. Quer chegar a 90? Quem quer chegar a 90? Que o Senhor te abençoe. Mas Deus Ele deixou data de 60, 70 anos. Alguns por sua robustez chegam a 80. Aleluia. Louvado seja Deus. Quem quer chegar mais? Salmo 102, vai virando a página aí. Salmo 102, verso 24, diz o quê? Disse eu. Salmo 102, verso 24 diz assim, disse eu, ó Deus meu, não me leves no meio dos meus dias, os teus anos alcançam todas as gerações. O salmista está dizendo que Senhor, não me leve no meio dos meus dias. Ele está dizendo, não deixe eu morrer antes do tempo, Senhor. Deus já deu a ideia dele para você viver, amém? Amém? Deus já deu a ideia dele para você viver, amém? Agora você pode antecipar isso com o seu modelo de vida. Você pode antecipar, daí dizer, eu vou morrer quando Deus quiser. Não, Deus já disse quanto Ele quer. Agora você pode antecipar os seus dias, ou viver cada dia
uma vida plena, como Deus tem para você. Amém? Ah, pastor, e aquela que morreu, meu Deus, ela vivia tão bem. Irmãos, tem coisas que não cabe você entender, então não fica cavucando em lugar que Deus não mandou. Eu estou falando das coisas reveladas. As coisas não reveladas não é para você. Agora, se você já tem as coisas reveladas na mão, por que você não vive elas? Quer tentar entender o que Deus não revelou? Não, vamos viver o que Deus está dizendo. É de 60 a 80, então nós vamos chegar lá. Aleluia. 90. Olha o que diz Eclesiastes capítulo, não precisa ler. Eclesiastes capítulo 7, versículo 17 diz: não sede justo além da tua medida, e não seja sábio além da tua medida, na tua própria força. Vamos ler. Vamos ler que é melhor. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 7, versículo 17, diz assim: não sejas demasiadamente ímpio, e nem sejas louco, porque morrerias antes do tempo. Não sejas demasiadamente o quê? Ímpio, e nem demasiadamente louco, porque morrerias antes do tempo. Sabe o que o Senhor está falando? Tem um lugar para você viver, tem uma vida equilibrada para você viver, porque morrerás antes do tempo. Então, se a Bíblia está dizendo que você pode morrer antes do tempo, é porque tem um tempo determinado para morrer. Tem ou não tem? Quanto que é? 70 e... Não, eu já estou nos 80, vamos falar de 80, irmão. De 70 é para os fracos. Vamos falar de 80. Quem vai viver mais de 80 aqui? Quem vai chegar a 90? Fica. Deus te abençoe. Aleluia. Salmo 104, verso 29. Vamos lá. Só para a gente ir construindo uma ideia no nosso coração. Salmo 104. Salmo 104, verso 29. Deixa eu pregar, irmão. Vou chegar lá. Salmo 104, verso 29 diz assim: quando escondes o teu rosto, ficam perturbados. Quando lhe tiras a respiração, morrem e voltam ao pó. Quem é que pode tirar a tua respiração? Quem? É Deus. Não viva menos do que Deus determinou para você, querido. Agora é você que determina também pelo que você come, pela forma que você vive. Amém? Pela forma que você vive. Então, querido, o Senhor concebeu ao homem certa duração de vida. Agora olha aqui, ó. Se é a vontade dele que a sua vida seja vivida plenamente, por que a gente não vive? Olha para a Bíblia, todas as pessoas que Jesus ressuscitou eram jovens. A filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, Lázaro era um garotão, era um homem, mas homem novo. Aí você pode me dizer: ah, pastor, mas há doenças orgânicas, né? Agora veja bem, Deus já te deu um valor, um número de vida. Deu ou não deu? Está aqui na Bíblia, não está? Amém? Ele falou, disse: olha, 70, 80, até 70 está no jeito, de 70 a 80 agora é pelo seu esforço, é pela sua capacidade. Aí você pode dizer: certamente nós devemos esperar então que as pessoas mais velhas também, elas vão enfraquecendo, claro, porque fisicamente não são jovens. Mas se a sua medida não foi totalmente utilizada, nós temos que reivindicar a saúde de Deus. Aí a gente diz assim: ah, mas tadinho, né? Já tem 60 e poucos anos. Mas já tem 70.
Amém? Deus determinou uma vida para vocês. Já foi alcançado o número dela? Não. Está perto ou está longe? Não levanta a mão não. Se não chegou lá ainda, reivindica a saúde para chegar. Salmo 92 diz o quê? Vai lá. E o verso 12 diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão. Você sabe o que é fruto na velhice, meu filho? Mistério. Você sabe o que é fruto na velhice? Na velhice ainda darão frutos. E não é qualquer fruto não, meu filho. É fruto viçosos e florescentes. Tá alegre, né? Deus quer que você viva e desfrute da vida, irmão. Amém. E essa doença que está tentando parar você, você tem que dizer não para ela. Você tem que lutar contra ela, perseverar, andar sobre ela, não deixar que ela ande sobre você. Você não é escravo dessa doença. Aleluia. Viva sobre ela, não deixe que ela viva sobre você. Amém, irmãos? Amém. Na velhice ainda darão frutos e serão viçosos e florescentes, proclamando: o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há impiedade, meu Deus. Aleluia. Irmão, a morte prematura vem e as pessoas culpam a Deus, e ainda dizem, os que não culpam a Deus da morte prematura dizem: mas foi da vontade de Deus, foi feita a vontade. Deus nunca aprisionou ninguém numa sepultura. Deus fez a vida para viver. Deus não envia doenças, Deus não envia crimes, negligências ou conflitos. Ele é Deus de vida e não de morte. Se eu tenho essa revelação, como eu disse, a não ser que Deus tenha um plano eterno para aquela morte, tem um propósito eterno para aquela morte. Como eu não sei, eu luto pela vida, eu não luto pela morte. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Deuteronômio 29. Quando a gente vai fazer um velório, às vezes vai fazer um velório de um jovem que morreu, vai lá e faz um velório, aí fica todo mundo: por quê, pastor, por quê? Você não tem uma resposta. Tudo que você acredita é o quê? Que Deus está no controle de tudo, que Deus tem um plano para tudo, que Deus tem um propósito para tudo. É o máximo que a gente consegue chegar. E se Deus nos dê algumas pitadas de revelação, a gente acaba ministrando no velório para o jovem. É terrível fazer velório de jovem, é terrível, muito mais fazer velório de criança. É muito terrível, irmãos. A gente entra num lugar de compaixão terrível. Mas deixa eu dizer algo para você: a não ser que Deus tenha um propósito eterno para aquela morte, com a família, uma cura de repente em toda a casa. Nós já vimos pessoas morrerem aqui que toda a casa converteu. Então Deus tem um plano eterno. Então aí já sai da minha ossada. Eu tenho que trabalhar na revelação. O que eu não entendo, eu digo: Deus deu a vontade dele, ponto. Deus tem um plano para isso. Agora, se eu tenho que trabalhar é pela vida, não é pela morte. Amém? Amém? Está respirando ainda? Vamos aqui o Senhor leve, né, para descansar. Não! A vida foi feita para viver. Amém? A vida foi feita para viver. Vamos viver. A não ser que Deus tenha um plano eterno para tudo isso, e a gente não entende. Quando a gente não entende, fecha a boca, não fala besteira. Mas eu luto é pela vida. Está doente, eu ponho a mão para curar. Amém? E agora eu tenho que pôr a mão, mas eu também tenho que abrir a boca, tenho que falar das Escrituras. Amém? Deus não envia essas coisas. Deus não tira o fôlego de vida de ninguém antes do tempo. Salmo 91, verso 16, vai lá, estamos nos Salmos aqui, Salmo 91. Você já sabe, todo mundo tem uma biblinha aberta no Salmo 91. Antigamente tinha bastante, hoje não tem mais, né? Como diz o pastor Juscelio, hoje Deus colocou a Bíblia dentro da gente.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Quem não sabe tudo isso? Agora o verso 16 diz o quê? Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. A promessa de Deus sempre é abundância de dias. Deus quer que o homem viva, quer que floresça, quer que seja abençoado. Aleluia. Se tem uma doença tentando parar você, vai lutar com ela. Olha aqui para mim. Não desista. Não se aceite e diga: é a vontade de Deus que eu fique doente. Não, você não pode alegar doença a Deus. Vai lutar com ela, vai perseverar. Fala com a doença, diz: doença, você está aqui, você está tentando me matar, eu sei que você está tentando parar a minha vida, mas eu quero dizer para você que eu vou andar sobre você, eu vou perseverar até você sair de perto de mim e de dentro de mim, viu, doença? Vamos ver quem ganha. Eu estou debaixo da palavra de Deus, que diz que Ele enviou a sua palavra e os sarou, e a palavra é verdadeira, não é mentirosa. O que o pastor Juscelio falou aqui na hora da oferta, que nós estamos perdendo, é as coisas aqui dentro, não é aqui fora. Quando a doença vem aqui fora, é porque nós já estamos perdendo a firmeza na palavra aqui dentro. O tesouro está aqui dentro, não está aqui fora. 2 Coríntios 4:7 diz o quê? Temos, porém, um tesouro no vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. E aí Paulo começa a dizer o quê? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não abatidos, levando no nosso corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Cristo se manifeste também na nossa carne mortal. Então, em nós muitas vezes opera a morte, para que em vós opere a vida. Então o homem exterior, o meu homem estereótipo, ainda que ele esteja se desgastando, o meu homem interior se renova a cada dia. Aleluia. O problema é que a gente perdeu a fé aqui dentro. A gente está olhando para as circunstâncias. Você ora hoje, amanhã está mais infeccionado. Você ora hoje, amanhã está pior. Você vai orando e está pior, e vai ficar pior. Por quê? Porque a perseverança só chega quando você cansa. Paulo diz: em tudo nós temos um tesouro no vaso de barro. Está aqui dentro o meu tesouro. Meu tesouro não está no meu bolso, está aqui dentro. Porque se acabar no meu bolso, meu tesouro está aqui, ninguém pode pegar ele. A ferrugem não corrói, os ladrões não assaltam e nem roubam. Pegou isso? O meu tesouro está aqui dentro. Em tudo eu sou atribulado aqui fora, mas não angustiado aqui dentro. Perseguido, mas não abatido. Perplexo, mas não desanimado. Ou seja, o que acontece aqui fora não afeta em quem eu sou aqui dentro. O que acontece fora de mim não afeta em quem eu sou. Pastor, então eu não posso ficar doente? Pode, mas não deve permanecer doente. Não permaneça. Lute aí. A morte e a vida estão no poder da língua. Nós já lemos e conhecemos a sua vontade. Se nós quisermos conhecer a vontade de alguém, nós devemos ler o quê? O testamento. E você tem dois testamentos, do pai e do filho. O pai aponta para o filho e o filho aponta para o pai. O filho sempre apontando para o pai, o pai sempre apontando para o filho. Um é a sombra do outro. Por isso que Romanos fala: o evangelho de Deus e o evangelho de Cristo. E não é duas igrejas, é uma só. Um confirmando o outro. Aleluia. Aleluia. Jesus não é somente o testador. Essa palavra existe, testador? Existe, né? Testador. Ele não é só o testador que morreu, ele também é o mediador do testamento. Ele é o mediador da superior aliança, diz Hebreus capítulo 8, versículo 6. Ele é o Senhor que te sara. Lá em Êxodo, ele disse: é o Senhor que te sara. E agora em Hebreus, ele está dizendo que ele é o mediador dessa cura. Ele não é só o testador, ele é o mediador do negócio. Aleluia. Oh meu Deus, que coisa linda. Ah meu Deus. Abra comigo Salmo 119. Vamos lá, o Salmo está bom demais.
Salmo 119, verso 89. Diz assim: ó Senhor, a tua palavra é o quê? Salmo 119, verso 89 diz: a tua palavra é eterna, ela está firmada nos céus, ela está firmada no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração, tu firmaste a terra e firme permanece. A tua palavra está firmada onde? No céu. E Deus firmou a terra e firme permanece. A palavra está firmada aonde? No céu ou na terra? No céu. E quem é que firma a terra? É a palavra que está no céu, que agora está em você, o verbo vivo, a carta viva. O reino carrega, você carrega. Amém, irmão? Por favor, não perca essa promessa. Jeová Rafa é o nome dele. Não perca a promessa de cura. Você imagina uma nação sem um enfermo sequer? Pelo menos 3,5 milhões de pessoas saíram do Egito. Deus foi no meio deles e não havia enfermidade entre eles. Você imagina um negócio desse? O sapato crescia junto, a roupa crescia junto. Não havia doença entre eles. Você imagina que coisa maravilhosa isso, irmãos? A condição estabelecida. Existia uma condição estabelecida. Não vamos anular a graça de Deus, que é abundante para aqueles que o buscam. Salmo 86 diz que a graça é abundante. E Jesus foi rico em graça e continua sendo em todos que vão a Ele. Mas deixa eu te falar uma coisa: não foi Jesus que inaugurou a graça. Não foi Jesus que inaugurou a graça. Jesus veio revelar a graça. A graça, ela começa em Deus. A gente sempre aprendeu que a graça vem depois da lei. Não, a graça veio antes. A lei foi dada para quem rejeitou a graça. O pastor José falou aqui hoje da aliança. Quando Deus desceu em Êxodo 19, não, ele desceu em Êxodo 20. Em Êxodo 19 ele falou com Moisés: fala para o povo ficar aí perto do monte, não toque no monte, porque eu vou descer. E o Senhor disse: viste o que fiz com vocês, viste como vos tirei da terra do Egito e vos trouxe a mim. O que é que o povo fez para sair do Egito? O que é que o povo fez para sair do Egito? Nada. Isso é graça. Deus sempre quem faz primeiro. A graça, aproveite ela, por favor. Desfrute da graça, meu irmão. Aleluia. Desfrute da graça. Quem inaugurou a graça não foi Jesus. Jesus manifestou a graça. A graça vem vindo com Deus. Deus vem falando de graça. Ele vem ensinando sobre graça. Davi entendeu algumas coisas sobre a graça. Por isso que em Davi aconteceu algumas coisas que não aconteceu aos outros. Irmãos, nós precisamos entender sobre graça, senão nós vamos ficar a vida inteira tentando fazer alguma coisa para Deus devolver em bênção. O que eu preguei hoje de manhã sobre crédito e débito, nós andamos no débito e não no crédito. Parece que a gente tem que fazer alguma coisa para Deus nos abençoar, quando Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção. É uma coisa que Ele já fez. Ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos, não seremos, fomos sarados. Então Jesus não vai te curar hoje. Você que ficou de pé aqui, que estava doente, Jesus não vai te curar hoje. Ele já te curou na cruz. Você só precisa saber disso e confessar isso, porque isso é graça. Graça não é o que vai acontecer daqui por diante. Graça é você se firmar no que Ele já fez. Aleluia, é seu. Aleluia. Agora, se você tem graça para acreditar na graça para a salvação, por que você não acredita na graça para a cura? Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A palavra salvação e a palavra cura é a mesma, sozo. Por isso que tinha pessoas que Jesus curava, Ele não dizia vai a tua fé te curou, Ele dizia vai a tua fé te salvou, porque a tradução é a mesma.
Como é que a gente acredita que se a gente aceitar Jesus aqui, Jesus perdoa nossos pecados? Perdoa ou não perdoa? Perdoa ou não perdoa? E por que você acha que Jesus não pode curar as enfermidades? Se ele regenera o espírito, por que você acha que ele não pode restaurar a alma? E transformar o corpo? Porque salvação, se salvação não envolve o corpo, então não precisa de ressurreição. Ah, mas eu vou receber um corpo glorificado. Então continue doente até receber o corpo glorificado. Você tem uma revelação, você precisa se firmar nela. Você precisa confessar ela, você precisa falar dela. Aleluia! Aleluia! Confesse isso, irmãos. E tem um monte de madeira. Quer anotar? Tá? Tem alguém anotando? Quer anotar? Mateus 8,16. Mateus 9,35. Mateus 12,15. Marcos 6,56. Lucas 4,40. Só bota rapidinho. Lucas 6,19. Lucas 9,11. Tudo vai falar: Jesus entrou e curou a todos. Jesus entrou e curou a todos. Jesus estava ali e curou a todos. E Jesus ia saindo e curou a todos. Ele pode curar, irmão. Mas havia uma condição para ser cumprida. Era ir a Ele. Era ir a Ele. A cura, queridos, é para todos, mas a condição para a cura também é: aproximou-se dele um leproso. Lucas 1,40. Ontem eu falei 2 porque estava 2 aqui, ó. Lucas 1,40. O leproso fez o que? Aproximou-se, prostrou-se, pediu, adorou e afirmou. Ele disse: se tu quiseres, tu podes. Eu sei que tu podes. E ele disse: eu quero. E tocou o leproso e o curou. Veja bem, olha o processo. Aproximou-se, prostrou-se, adorou, pediu com convicção e afirmou: eu sei que tu podes. Agora não sei se tu queres. Se tu quiseres, tu podes. Ele disse: eu estou firmado na sua vontade, não é na minha. A minha fé está firmada na sua vontade, não é minha. Quando eu tenho a vontade de Deus para me afirmar, eu não me firmo mais na minha, eu me firmo na dele. E a vontade dele é: eu quero. Então é só orar. Amém? Amém? Comece a viver uma vida, irmão. Isso, como eu falei ontem da academia, isso é que nem na academia. Você vai doendo os músculos tudo, porque você pega peso, mas daqui a um pouco, acabou. Daqui a pouco o seu braço vai crescendo, suas pernas vão engrossando. Amém? Daqui a pouco você está todo bonito. Aleluia. E não dói mais para levantar o peso. Quando você for orar por um doente, então por favor leve esse doente nas páginas das Escrituras. Abra a Torá para ele, abre a palavra para ele e diz: olha, o Senhor te sara, está aqui, ó, é a promessa. Faz ele entender que não é coisa da sua cabeça que está orando. Amém? E se você orar e não curar, você diz para ele assim: ó, não, fica tranquilo. Será que é porque eu não tenho fé, pastor? Não, fica tranquilo, você até tem fé, mas às vezes não tem perseverança. Você tem fé porque você acredita, quando você vê um milagre, você glorifica a Deus. O que você não tem é perseverança para continuar orando sobre isso. Porque perseverança, como eu disse, e vou dizer de novo, só vem depois que você cansa. Quando você não tem mais força para nada, daí você vai necessitar da perseverança. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Porque se não tiver um evangelho de cura, como ele vai se apoiar? Ele vai se apoiar na sua oração. E aí você vai embora, vai ter que vir outro orar, e vai ter que vir outro orar, vai ter que vir outro orar. Mas quando você pega aquela pessoa e coloca ela firmada na palavra, você vai embora e ele vai orar e ele vai ser curado. Kenneth Hagin conta isso. Ele disse que ele leu na Bíblia e ele falou: se está escrito aqui, eu acredito em você, Deus, e você não mente.
Smith Wigglesworth orava pelo doente e dizia: olha que cara de pau, que cara doido. Ele dizia assim: Senhor, cura este homem, ou então tu és um mentiroso. Está na biografia dele. E eu sei, aí deixa eu acabar a frase, irmão. Ele disse: e eu sei que tu não és mentiroso. Ou tu cura este homem. E alguém perguntou para ele: e se Deus não curar? Ele disse: então ele está mentindo. O problema da sua fé é que a sua fé só anda no básico. É quando a gente compra, já comprou aquele aparelho? Quem aqui tem videocassete em casa? Já mudou, não é mais videocassete, né? Quem tem aqui? Você compra um aparelho elétrico para casa, não compra? Hein? Compra ou não compra? Aí quando chega o aparelho na sua casa, o que é que você faz? Tira da caixa e liga na tomada, para primeiro ver a voltagem. É ou não é? Quem aqui leu o manual? 2 ou 3? Alguém leu o manual? A maioria não lê o manual, porque você já sabe que play, liga, off, desliga. A setinha da direita joga para frente, a setinha da esquerda joga para trás. É ou não é? E tem uma flechinha para cima, assim, quando você aperta, sai o CD ou o DVD. E aí você só anda no básico. E aí você não lê o manual, você tem um baita aparelho em casa, mas não usa todas as funções. Por quê? Porque você não conhece o aparelho. O fabricante, ele gastou um tempo para preparar você, para você conhecer o que você carrega em casa, o que você tem em casa. O fabricante gastou um tempo e botou em várias línguas, inglês, chinês, só não tem língua estranha, mas ele colocou em várias línguas para alguém. Gastou tempo em todas as funções. O manual, ele botou lá dentro da caixa. Aquilo custou dinheiro para preparar quem tem um aparelho, porque o gosto de quem produz alguma coisa é ver alguém usando o que ele fez. O gosto de quem produz. Como eu fico feliz quando eu abro a internet. Esse dia o cara tirou uma foto e postou uma foto, ele lendo meu livro. Eu fiquei tão feliz, eu quase chorei de alegria. Porque é gostoso demais você ver pessoas desfrutando de algo que você fez para elas. E aí ele te carregou de unção, te carregou de glória, te deu o manual, mas você não lê, você não mergulha no manual, você fica nas circunstâncias, você está preso nas circunstâncias. Ai, dói. Persevera, vai para cima. Eu tenho um manual que diz como liga e como desliga. Eu vou usar todas as funções que Ele morreu na cruz para me dar. Eu não vou perder nenhuma função do Calvário, nenhuma. Não, levanta a mão e solta o leão que está aí dentro. Eu não vou perder nenhuma função. Eu vou procurar no manual até achar tudo, Mateus. Até achar tudo para o meu benefício, para o benefício dos meus filhos, para o benefício dos meus netos. Aqui está dizendo que você pode. Aqui está dizendo que Ele quer. Por favor, não ande na superfície. Mergulhe a fundo. Confesse a palavra. Ore a palavra. Faça músicas sobre a palavra. Leia a Bíblia. Faça canções sobre a palavra. Canta a Bíblia. Por favor, canta a Bíblia. Não canta a sua alma, canta a Bíblia. Não canta a sua dor, canta a Bíblia. Prega a Bíblia, não vomita a alma. Pregue o Evangelho, em tempo e fora de tempo, admoesta, ensina, exorta. Eu sei que quando você ouve uma mensagem dessa, dá vontade de sair correndo para casa e dizer: enfermidade nunca mais aqui. Pegar, amém?
Não dá vontade de pegar o azeite e passar nos umbrais da porta. Aqui não, Satanás. Eu conheço uns que pegam a mensagem, descem e vão para casa, já compram uma garrafa de vinho, já joga assim, aleluia. Já compra o azeite, não precisa ser de Israel, pode ser do Angelone, pode ser do... E já unge tudo e já sai. Aqui na minha casa não, Satanás. Tem gente que quando o filho aparece com uma bala, quem te deu? Quem te deu essa bala? Quando o filho... E está certo, não está errado não. Não está errado não. Meu filho chega às vezes com uma coisa da escola. Quem te deu, filho? Olha para mim, o que é que ele disse para você quando ele te deu? Eu procuro saber tudo que entra na minha casa, irmãos, porque a minha casa é casa de oração. E sabe quando Jesus chamou que a casa era casa de oração? Sabe quando ele disse? Quando ele chegou no templo, em Mateus 21, versículo 12 ao 16, que ele chegou no templo, ele viu cambistas. Primeiro ele expulsou os cambistas, pegou um chicote e saiu correndo atrás. A Bíblia diz que ele derrubou as gaiolas dos homens que vendiam as pombas. A pomba na Bíblia representa quem? Nós vamos expulsar todo mundo que estiver vendendo a pomba, irmão. Jesus vai varrer essa nação para que o milagre volte para os templos, para que o milagre volte para os lares, aleluia. Amém, ninguém mais vai vender a pomba na igreja não. Amém, irmãos? No máximo que nós vamos vender um livrinho, um CDzinho e um panetone. De vez em quando. De vez em quando um panetone cabe. Mas ninguém vai vender a unção não. Amém? Ninguém vai vender a pomba não. A pomba, ela representa o Espírito Santo. Os cambistas estavam sentados vendendo as pombas nas gaiolas. Jesus entrou com uma zurrilha, com um chicote, foi derrubando tudo, foi quebrando tudo, chutando mesa. E saiu todo mundo assustado. E os sacerdotes quiseram recriminá-lo, porque eles ganhavam um dinheirinho por fora. Eles vendiam os espaçozinhos ali para os cambistas. E Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração, e vós teis transformado em convíos de ladrões. E aí sabe o que aconteceu no versículo seguinte de Mateus 21? Depois você lê 12 ao 16. Diz que vieram ter com eles muitos coxos, cegos e doentes, e ele curou a todos. Primeiro ele limpou a casa, depois o milagre voltou. Primeiro ele limpou a casa, depois o milagre voltou. Ele limpou a casa, o milagre voltou. Diga para o irmão que está do seu lado: se você limpar a casa, o milagre volta. Vamos limpar a casa que o milagre volta. Vamos limpar a casa que o milagre volta. E limpar a casa não tá falando de pessoas, está falando da minha casa. Sou eu aqui, ó. Eu limpo a casa, a unção do milagre volta. Amém? Deus está limpando a igreja. Não, Deus não limpa a igreja. Deus limpa é você. Quem limpa a igreja é o Augusto, o alemão. Amém? O Reginaldo. Eles, daqui a pouco você vai embora, eles vêm para cá limpar a igreja. Fica até de madrugada para o culto amanhã de manhã. Quem limpa a igreja é eles. O templo aqui, quem limpa é ele. Deus está limpando essa casa. Não, está limpando a gente. Cada um de nós aqui, ó, está varrendo geral. Está varrendo geral. Quem gostaria que Deus limpasse essa nação? Quem está disposto a ser a vassoura? Quem está disposto a deixar Deus virar de cabeça para baixo e fazer assim? Aleluia. Aleluia. Será que é por isso que o pastor Júnior deixou o cabelo crescer? Hein? Nós estamos perdidos, Juca. Nós dois não vamos limpar nada. Tá. Alguma passou. Aleluia. Aleluia. Irmãos, como é que a morte entrou no mundo? A morte entrou no mundo como? Aqui claramente, Romanos 15, abra aí. Romanos 5, perdão. Meu Deus do céu, a hora passa que voa. Não cheguei nem aonde. Me lembrei de uma pessoa agora. Não vou conseguir terminar hoje. Querido.
Não vai dar tempo. Romanos 5, versículo 12 diz o quê? Romanos 5, versículo 12. Diz o quê? Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui claramente declara que entrou no mundo a morte pelo pecado. Portanto, que a enfermidade, que é a morte em potencial, a enfermidade entrou no mundo como? Quando é que a terra começou a produzir espinhos e abrolhos? Depois da queda. Já que a enfermidade entrou pelo pecado, o remédio verdadeiro para combatê-la deve ser o que? A redenção de Cristo, irmão. Depois não, leia agora Atos capítulo 10, vamos lá. Atos capítulo 10, você entendeu? Olha aqui para mim, não vai entrar em acusação porque você está doente. Não vai entrar em acusação agora porque você está doente há muitos dias, há muitas semanas, há muitos meses ou há muitos anos. Não é para você, eu não estou pregando para você entrar em acusação. Eu estou pregando para você se levantar contra essa doença. Amém? E nos próximos meses você ser curado pela palavra que você vai liberar sobre ela. Porque ninguém tem mais autoridade para orar por essa doença do que você. Você sabe o que é como é difícil. Agora, como é que eu oro, pastor? Que eu não tenho força. Perseverança na palavra, em tempo e fora de tempo. Atos 10, versículo 38 diz o quê? Como Deus ungiu a Jesus Nazaré com o Espírito Santo e com poder, a qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do... Jesus curou todos os oprimidos do... A Bíblia chama enfermidade de pressão do diabo. Você pode dizer, pastor, mas tem enfermidades naturais. Come algo que fez mal, acidente. Irmão, doenças naturais, elas deveriam ser curadas naturalmente, organicamente. Ou seja, eu fiquei doente porque eu sei que tem um certo tipo de comida. Se eu comer muito queijo à noite, no outro dia eu estou com dor de cabeça. Então eu sei, daí quando alguém me chama para ir na pizzaria à noite, ô desgraça, ainda mais aquela de carne seca com banana que fizeram agora, que não é pecado, irmão. Eu sei que se eu acabar de jantar e comer algo doce à noite, muito doce, eu acordo com dor de cabeça, mas a cabeça está doendo. Na realidade, o doce não fez mal para a minha cabeça, ele fez mal para o meu fígado. Amém? Então o que é que eu faço? Eu não como. E a gente passa uma luta, porque onde vai pregar, os crentes querem ajudar a gente, querem, oi pastor, fizemos para o Senhor. Eu digo, aleluia. Todo mundo quer dar boa comida para a gente. É ou não é, gente? Onde você vai, todo mundo tem um lugar que a gente vai pregar. Esses dias eu e Iraci fomos em Brasília. O pastor lá, nós chegamos no quarto da casa dele, do seu apartamento. Tinha 2 toalhas bordadas com o nosso nome, uma cestinha de chocolate, tinha os cremes lá, aleluia, poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Aleluia. Os cremes cheirosos. Estou apaixonado, meu amor. Aleluia. A gente ficou tão feliz, irmão, tão impressionado com o cuidado deles. Mas quando chegou na hora do almoço, tinha tanta comida, e parece que a comida na casa dos outros é mais gostosa do que na sua. Eu não sei que negócio é. Pode ser a comida de ontem,
mas na casa dos outros é mais gostoso. Mas você já sabe que se comer demais vai ficar ruim. Então por que a gente faz isso? Porque a gente não presta mesmo, irmão. Isso é uma desgraça. Irmão, nosso corpo produz autodefesa. Como eu falei ontem, muitos médicos concordam com isso, que eles alegam possuir somente o poder para auxiliar a recuperação do próprio corpo, porque o próprio corpo tem autodefesa para expelir a doença, para ser curado. Amém? Eu não vou entrar nisso hoje, mas quem sabe nos próximos dias nós vamos continuar falando de cura, porque nós vamos gerar um ambiente de cura aqui nessa igreja. Amém, irmãos? Nós vamos gerar um ambiente de milagres aqui. Amém, irmãos? Então eu quero pedir que nos próximos cultos, domingo, amanhã não, porque amanhã o pastor Rodrigo vai pregar, mas vai ter milagre também. Mas assim, os próximos dias que eu estiver ministrando, traga as pessoas doentes, para que elas ouçam o evangelho da cura. Amém? Vai lá que o pastor Luiz vai. Não fala isso, o pastor Luiz vai orar por você, não. Diga, vai lá que você vai ouvir o evangelho da cura, o evangelho da salvação e da cura. O evangelho vai entrar na sua vida. Amém? 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 Louvado seja Deus. Nós estamos ministrando sobre cura, vamos ficar aí alguns dias. Louvado seja Deus. Ainda eu queria entrar hoje, mas não vai dar tempo. Sobre confissão. A confissão e a oração produzem cura. A oração de confissão produzem cura. Então eu só vou ler um versículo, só mais um. Prometo, é só esse. Salmo 32. Salmo 32. Olha que salmo maravilhoso. Nós só vamos ler e vamos terminar. E aí quem está doente vai ficar curado, se já não está. Diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. É coberto, não é encoberto. É coberto. Quem cobre pecado é a salvação. Quem cobre pecado é o sangue de Cristo. Aleluia. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado e cujo espírito não há engano. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido o dia todo. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Disse: confessarei ao Senhor a minha transgressão, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, e até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia e me cinges de alegre cânticos de livramento. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que tu deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas como o cavalo. Agora é o Senhor falando para você. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Aí o Senhor está dizendo o quê? Não sejais como o cavalo e nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabrestos e freios, senão não virão a ti. Muitas são as dores do ímpio, mas o constante amor do Senhor cercará aquele que nele confia. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós, os justos, cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Por favor, não sejais como o cavalo e nem como a mula, que precisam de um cabresto, tem que ser guiado. Não, aleluia, não. O Senhor está dizendo: você não precisa, eu não quero te guiar no cabresto, eu quero te instruir, te ensinar com os meus olhos. Eu quero te ensinar com os meus, mas para você fixar nos olhos dele, você tem que estar olhando para ele. Deus está te chamando para olhar para ele, deixar ele instruir você, guiar você pelos seus olhos. Aleluia. Quem levantou no começo que estava doente, fica de pé. Quem chegou aqui com dor e não está mais sentindo? Não está mais? Não mesmo?
Então pode sentar. Fica de pé, você que levantou, que está doente. Está vendo essas pessoas de pé? Você vai ficar de pé agora e vai fazer uma roda ao redor delas. E não vai dizer, oh Deus, oh meu Deus. Não, você vai dizer, doença. Doença. Sai. Agora. Para isso você precisa ter compaixão da pessoa doente. E muita raiva da doença. Porque ela está fazendo mal para essas pessoas. Você vai falar com a doença agora com temor, não, com firmeza. Você vai olhar para a doença e vai dizer, doença, sai daqui agora. Tem doença que nem os médicos descobrem o que é. Sabe por quê, né? Porque são doenças espirituais que se manifestaram no corpo físico. Tá vendo? Faz uma roda, gente. Bastante gente perto dessas pessoas aí. Porque quem cura é o corpo. Vamos curar o doente. Vamos adorar o Senhor com uma canção. Vamos orar pelo Jonas, que ficou 110 dias no hospital, pois havia tirado um câncer da cabeça na testa. Dia 31 de 12 de 2016 saiu, foi para casa e hoje de manhã retornou para o hospital, pois ainda tem um câncer no meio do cérebro, onde é impossível ser retirado. É possível sim, é possível. Amém? Amém? É impossível? Não, não é impossível, é possível. Amém? Mude o seu vocabulário até para pedir oração. Foi para Bolívia fazer medicina. Vamos liberar esse documento para você, querida. Esse diploma que vai vir lá da Bolívia, vai vir na tua mão, em nome de Jesus. Amém? Para você exercer o seu chamado para o Senhor. Wilson Luiz Gervásio está na UTI. Ele é pai de um irmão lá de Chapecó. Vamos orar. Eu quero ouvir você orando. Isso. Grita forte com essa doença aí. Bate firme nessa doença aí. Bate nela. Fala para ela, você não tem poder aqui. Esse é um lugar de milagres. Bota para fora. Bota para fora. Saia a doença pela boca. Saia pelos órgãos genitais. Saia por qualquer lugar, mas saia. Johannes Paulo Wedekins está no Hospital Marieta com enfermidade na perna. Vai orando porque você está lembrando. Vai. Está num ambiente de milagres. Vem comigo, Renan, vem comigo. Eu quero ver milagres. A Bíblia diz que eu veria maiores glórias. A Bíblia me garante isso. Ela diz que nós faríamos as obras que Ele fez e faríamos maiores. Receba. Receba milagres agora. Que a mandará lavará. Receba! Tu és bom, bom. Tu és bom, bom. Tu és bom. Fogo!
deixarás jamais. Tu não me deixarás, tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, jamais me deixarás. Receba! Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Ei! Tu és bom, tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás. Tragada foi a morte pela vitória. Aonde está, ó morte, o teu aguilhão? Aonde está, ó morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Nos últimos dias, no último dia da primícia de todos os anos, esse ano a gente não falou. E eu vou falar uma coisa, eu vou confessar um pecado aqui para os irmãos. Eu fiz de propósito, porque eu tenho orado para que essa igreja não seja mais movida, que ela entenda o que nós fomos chamados para fazer. E nós já estamos fazendo primícia há tantos anos. Eu acho que não precisava falar para ninguém que nos últimos dias a gente sempre dá presente. É como oferta, não precisa mais falar para ninguém. É como servir. Será que a gente precisa fazer um curso para o obreiro aprender a servir, irmão? Isso é uma coisa que nasce com você no seu coração. E no último dia a gente sempre dá presentes um para o outro, troca presentes. E presentes em inglês é gift. É isso? Vem cá, Jefferson, eu não entendi o que você falou. Fala aqui, vem cá. Mas eu queria que o pastor Jefferson falasse que ele recebeu essa palavra. Eu recebi do Senhor que presente é gift. E como no último dia de primícias, a gente sempre dá presentes um para o outro. O Senhor colocou no meu coração que hoje Ele quer dar presentes para a igreja. Hoje Ele quer distribuir dons para a igreja, dar gifts para a igreja, presentes. E nós queremos fazer uma oração para isso, que seja derramado dos dons, dom de cura, dom de revelação, dom de profecia, dom de sabedoria, dom de ciência. O Senhor essa noite Ele quer distribuir os seus dons para a igreja. Ele quer começar o ano distribuindo daquilo que Ele há prazer no Senhor em dar, amém? Ele quer dar dos seus dons à igreja essa noite. Louvado seja Deus. Primícia, irmão, é qualquer coisa. O
pastor Bertelli estava aqui. Ele é o intercessor na minha vida. Ele trouxe de primícia para mim uma pena. Só o Bertelli faz isso, mais ninguém. Lá do bosque, onde ele ora diariamente. Passa horas naquele lugar, falando com passarinho, com borboleta. Eu nem perguntei de que passarinho tirou isso aqui, ou caiu. Ele disse: ó, trouxe para você. Você olha para o Bertelli assim, ele é um cara muito doido, fala às vezes coisa com coisa, né? Às vezes ele está ministrando, você não está entendendo o que ele está tentando dizer. Mas pensa num cara de honra. Pensa num homem que entendeu o que é honrar, o que é ensinar, o que é ensinar as pessoas a buscar a Deus. Primícia pode ser um cacho de banana. Primícia pode ser uma maçã. Só o fato de você ter lembrado. Nós vamos orar agora para que Deus, debaixo dessa palavra, dessa revelação que o pastor Jefferson recebeu, que Deus venha com os seus dons sobre a igreja. A igreja precisa de dons, irmãos. Amém? Para a gente não ficar dependendo. Amém? Nós dependemos é de Deus. Feche seus olhos, me deixa orar com você. Pai, nós oramos pelo batismo dos dons aqui no Mevan 7. Nós oramos para que os dons sejam manifestos, Deus, organizados e manifestos por Ti, Senhor. Nós oramos, Senhor, para que a Tua glória venha sobre cada jovem, sobre cada adolescente, sobre cada criança, sobre cada casal. Nós oramos para que venha uma organização sobrenatural dos Teus dons em nós, Senhor. Ensina-nos a andar nos Teus dons, Senhor. Ensina-nos a andar nas Tuas vontades, Senhor. Eu profetizo e declaro dons que estavam já dentro desses irmãos, que eles nunca perceberam isso, nunca entenderam isso, nunca viram isso, vai começar a se manifestar de uma forma sobrenatural. O dom da ciência, o dom da palavra, o dom do conhecimento, uma revelação sobrenatural, Senhor. O dom de maravilhas, milagres e maravilhas. Despeja sobre mim, despeja sobre nós. Eu quero, Senhor, eu quero viver isso, eu quero contemplar isso. Nós queremos desfrutar disso, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba os dons, querido. Receba os dons, que o Senhor distribua dons para você. Foi curado? Foi curado? Aplauda o Senhor bem forte. Bem forte.